Ju, aí um teaser cheio de emoção, pelo que a gente vê, assim, ele passa muito mais do que foi o teu registro fotográfico, mas assim, eu acho que a tua própria vivência ali com aquele povo, né, Ju? Fala um pouquinho pra gente desse momento. Esse vídeo aí que vocês acabaram de ver, ele é assim uma pitadinha, né, do tempo todo que eu fiquei lá no Amazonas. Eu conheci a Amazônia do estado do Amazonas, né, acho que é bom até frisar isso, que a Amazônia ela é gigantesca, né, ocupa vários outros estados, inclusive fora do Brasil, mas a minha experiência foi no estado do Amazonas, pelo interiorzão, né, eu consegui ir para uns cantos bem interessantes. Quanto tempo tu ficou lá, Ju? Eu morei em Manaus, entre Manaus e essas viagens que eu fiz, foi o primeiro semestre, né? Foram 6 meses. Mas tu foi para a Amazônia pensando já nesse projeto? Como que surgiu a ideia de fazer o livro? Esse livro ele surgiu assim, não, eu não fui para a Amazônia com o projeto de fazer o livro, não. Eu fui para Manaus a convite da Universidade Estadual do Amazonas para lecionar fotografia. E nesse meio tempo, eu sempre gostei da Amazônia, desde pequena, né? Desde criança mesmo, né? Eu tenho essa curiosidade de ir para lá. Então, esse ano, eu tive esse convite, né? Foi ano passado para esse ano, e eu aceitei, assim, sem pestanejar, né? Porque já era uma coisa que eu queria. E a Amazônia, ela foi surgindo, né? Um pouco, em cada viagem que eu fazia a trabalho, eu conseguia descobrir coisas. E de repente esse livro foi acontecendo. Ele foi acontecendo no tempo. Tu fez um compilado dessas tuas viagens, então. Exatamente. E aí chegou um determinado momento que tu achou que isso podia virar um registro mesmo. Eu achei. Teve uma viagem que eu fiz que ela foi pontualmente uma. Eu estava indo para, tive um convite para ser intérprete de um rapaz que eu conheci numa comunidade indígena, a comunidade indígena Adesana. E ele estava lá fazendo uma pesquisa antropológica, mas ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Era um rapaz de Bangladesh que mora na Inglaterra, então só tinha o inglês ali, não tinha o português. E, enfim, eu percebi, eu fui ajudá-lo e, enfim, aconteceu de eu ter esse convite e eu fui em direção ao Pico da Neblina, que é a Venezuela, e nesse tempo todo eu ajudava, né, para interpretar, tinha negociação com a FUNAI, tinha todo um contexto aí, né, complexo, né, e a fotógrafa foi junto com a intérprete. Aí muitas dessas imagens, assim, elas são desse período, que eu fiquei 3 semanas entre os ribeirinhos e várias outras comunidades indígenas, né, dessa área aí que chama Tabocal, que está no livro, é próximo da Venezuela. Então, nesse período aí que o livro ele desabrochou e ele fechou. E quantas fotos tu tem aqui? Tem mais de 100 fotos aí? Mais de 100 fotos, mais de 100 imagens. Umas 140 imagens. 140 imagens. E o poema surgiu como? Foi depois que tu... Então, pois é, tem a Nazarene, que é uma das convidadas, né, que escreve no livro, ela falou uma coisa que eu achei tão bonitinha, que a fotógrafa aparece e a poeta aparece também, né, junto com a fotógrafa, por trás da fotógrafa e acaba atingindo um espaço de importância no trabalho. E eu achei interessante isso porque eu não me coloco como poeta, eu não sou poeta, eu sou fotógrafa, artista visual. Eu estou usando a poesia como linguagem nesse trabalho. E gostei, hein? Gostou do resultado? Gostei. Bacana. Ju, o que mais te chamou a atenção nesse período? Assim, o que mais te despertou assim, essa descoberta por esse povo, por essas pessoas, pelo lugar? O que foi o comportamento deles? Foi o estilo de vida? Foi o quê? Nossa, quanto tempo tem para falar? É muita coisa. Eu sempre tive muita curiosidade antropológica, digamos assim, né? Eu fui muito estimulada pela minha mãe, né, desde criança, a descobrir as diferenças culturais. A mãe trazia para mim, para os meus irmãos, coleções de revistas da National Geographic. Então, assim, desde pequena eu via aquelas revistas, eu ficava, né,
Já tinha essa curiosidade. Eu entrava em combustão com aquelas imagens. E eu pensava comigo mesmo, um dia, quem sabe, eu vou vivenciar essas diferenças, né? Eu sempre gostei muito, muito disso. E no caso da Amazônia, tem todo um apelo assim que é muito grande, né? Ele é um patrimônio brasileiro, mas é um patrimônio mundial. Ele é também falado, né, como o pulmão do mundo. A maior biodiversidade do planeta, né, tá lá. A maior bacia hidrográfica de águas de Rio Doce. Enfim, é um lugar assim muito rico e no caso do livro eu enfoco nas pessoas. Eu não falo necessariamente da Amazônia enquanto, né, nessa questão, mas sim de um espaço onde moram pessoas que não têm contato com a televisão, pessoas que eu conheci pessoas que nunca pegaram uma nota de dinheiro na mão. Conheci pessoas que nunca entraram num carro, que nunca foram para Manaus, né, a capital do Amazonas. Conheci pessoas que não têm essas referências. E como essas pessoas te receberam? Essas pessoas me receberam maravilhosamente bem. Com nenhum estranhamento, com nenhuma... Estranhamento é uma palavra interessante. Sempre haverá o estranhamento quando existem diferenças, claro, né? Mas pode não haver o preconceito. Isso, mesmo que haja o estranhamento, não aconteceu o preconceito. Eu não senti. Sim. E a gente vê pelas fotos do livro, pelo teaser também, pelas imagens que tu registrou, que existe muito lado da fotógrafa, com toda a técnica, existe o lado da artista plástica e visual, pela sensibilidade, e principalmente o que aflora mais é o lado humano, né? É o se colocar naquele lugar, ou imaginar o que aquela pessoa está sentindo. Foi esse processo mesmo? Foi esse processo. Para eu poder falar dessas pessoas, eu precisei vivenciar. Eu morei um tempo com elas, né? Eu participei das atividades da comunidade, eu dei aula de inglês lá numa escola, enfim. Eu passei por um processo assim de convivência, de interação assim completa. E aí a gente tem que se abrir para muitas coisas. A alimentação, né? Como que era a logística? Assim? Então, isso tudo eu tive que me adaptar bastante, assim. Eu aprendi muita coisa com esse processo de adaptação. A gente está acostumado a tomar um copo d'água translúcido, né? E lá na Amazônia, onde eu fiquei, que é bem profunda a Amazônia, não existe água. Se você não comprar água numa cidade próxima, a água é a do rio que você toma, que é a mesma água onde se lava os alimentos, a louça, onde se toma banho. Então, assim, para as pessoas que estão lá, isso é normal, é comum, é cotidiano. Para a gente que está aqui nesse asfalto, que mora, né, com tantos outros valores, é um pouco diferente, né? Claro. Você tem que se despir dessas coisas. Então, isso aconteceu. A água foi, acho que, o mais difícil, tomar a água do rio. Depois eu comia alguns bichinhos estranhos, né? Eu dormia ao relento, dormia numa rede na frente do rio, assim, com dois mastros, assim, que eram como se fosse o lugar onde a família recebia os convidados, quarto de hóspedes, digamos, aquelas duas varas, assim, que tu fica... Então, tinha um mosquiteiro, então... Foi diferente. Uma experiência bastante diferente. Eu tinha medo de ser atacada por uma onça, para te ter uma noção. Mas existia? Isso era mais o teu imaginário. Mas não era imaginário, porque eu pensava assim, nossa, eu tô dormindo numa rede e não tem mais nada em volta. E a mata está aqui, a mata está para lá. E a família que me hospedou, né, nessa viagem específica, ficava na casa, assim, uns 15, 20 metros de onde eu estava, e eu poderia ser atacada por uma onça, mas depois eu descobri que não, né? As pessoas foram me dando as coordenadas amazônicas, né? A onça tem medo do ser humano, então ela não queria chegar ali. E você nada com uma cobra, pode passar. Se você pisar numa cobra, ela vai te atacar, mas aí se você não entrar dentro da mata,
você não vai experimentar ela. Claro. Né? Então, assim, para mim foi bem diferente. Eu já tive algumas experiências, assim, uma aventura bastante forte, mas essa da Amazônia, eu acho que ela ganhou todos os... E assim, como tu disse, tu tinha que se adaptar àquela circunstância e as pessoas acabaram também se acostumando contigo, se adaptando a ti, né? A gente até viu no teaser ali uma hora que um senhor diz, mas ela já vai embora, eu vou chorar, algo assim, né? Então. Como que foi isso, essa tua chegada e depois a tua partida, deixar essas pessoas? Só para ficar, eu vou falar a história assim rapidamente para ficar bem... esse rapaz que me convidou para ser intérprete dele, o objetivo primeiro era visitar várias comunidades dos Yanomamis, da etnia Yanomami. Mas no percurso a gente teve alguns probleminhas de informação e a gente não conseguiu entrar no rio. A FUNAI, né, não permitiu que a gente entrasse no rio que a gente precisava para seguir a viagem. E aconteceu uma adaptação. Em vez de ir para os Yanomamis, nós fomos pegamos o outro rio, né, que iria em direção ao Pico da Neblina. E nesse caminho que a gente conheceu essa família que nos recebeu, né? Então, nesse momento, eu estou sendo recebida por ribeirinhos descendentes da etnia Baré. Diferente daqueles que a gente estava preparado para ir, né? Que eram os Yanomamis. E essa comunidade, eu tive a sorte de ser recebida por uma família que eles tinham um barco, que era o barco escolar da comunidade. Então, o chefe, né, da família, ele pegava as crianças nos seus sítios, nas suas casas lá, e levava para a escola e depois fazia esse caminho inverso. Então, era uma família que era bastante conhecida, né? Era uma família interessante ali na comunidade, como eles se movimentavam. E eu acabei sendo levada para todos os lados por eles, né? Então, eles foram, assim, extremamente humanos, eles me deram a capacidade, a possibilidade de viajar muito, né? Todos os vilarejos, né, próximos dali. Isso foi assim, isso foi impagável, porque se eu tivesse que fazer isso sozinha, eu não saberia nem como ir, né? Claro. Mesmo que você pague um guia, por exemplo, profissional para te levar aos lugares, nem esse guia vai saber te levar para aquele recanto que aquela comunidade vai e participar das festividades deles mesmo, né? Então, assim, eu tenho um jeito meio expansivo também de ser, né? Então, no primeiro momento, as pessoas ficavam pensando, mas quem é essa pessoa tão branca, né? Da onde vem, que fala engraçado? Pelas diferenças, né? Eu também sou gaúcha. Eu falo um pouquinho ainda, né? Eu estou trazendo um pouquinho do paulistanês ainda comigo, porque eu morei 5 anos em São Paulo, mas eu ainda tenho muito, né? Sou gaúcha, então eu percebia que isso ficava latente neles, né? Então foi muito legal, porque essas diferenças eu acho que acabaram até nos aproximando. Complementando. Né? Complementando. Legal. Então a gente vai para o intervalo agora e volta já já.